E nós chegamos na última semana do nosso devocional Mulheres Enraizadas. Que vitória! Você que permaneceu comigo até aqui. Tantas mulheres desistiram no meio do caminho e você é vitoriosa. Você manteve a sua chama acesa. Você não permitiu que ela apagasse. Parabéns, você está comigo até aqui. E nesta 8ª semana, o tema é Raízes Curadas Frutificam. E nós começamos no dia 50, dizendo assim o devocional: Mulheres curadas curam. Ela usa o texto de Jeremias 17:14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Ela menciona que para sermos curadas, necessitamos entender as estações divinas e aprender a identificar em qual delas nos encontramos. Em qual estação você está hoje? Na do choro, a da entrega, a da celebração, a da cura, a da dor, a do medo, a da desesperança, a do recomeço? Em qual estação você está hoje? Em seguida, é hora da gente se adaptar a essa temporada. Se, por exemplo, você está na praia, em pleno verão, você não vai usar uma roupa de frio. Se a estação é de choro, o que você deve fazer? Chorar. Se a estação, por exemplo, é de entrega, dê tudo o que Deus estiver te pedindo. Se a estação é de celebração, aproveite, celebre, seja intensa. Se a estação é de cura, prepare-se para o processo de cura. Se a estação é de medo, coloque-se diante do Senhor e diga: Senhor, retira esse meu medo. Se a estação é de recomeço, puxa, faça novos planos. Busque esperança aí dentro de você. E assim vai. Vamos viver cada estação. O que a gente não pode, às vezes a gente como mulher, nós somos tão ansiosas que às vezes a gente vai vivendo e a gente vai vivendo a outra estação. A gente está aqui fazendo as coisas do nosso dia a dia e a gente já está lá pensando nas outras coisas que nós temos que fazer e a gente não vive com intensidade cada dia que nós passamos. E isso, eu em particular, me abro aqui para vocês e digo que eu sempre vivi dessa forma. Eu sempre estava correndo. E eu me sentia como se eu estivesse correndo atrás do vento. Porque o que eu tinha que fazer, o aqui e agora, era feito no automático. E eu não aguentava mais tudo aquilo, porque eu me cobrava tanto por fazer, que a minha intenção era estar sempre produzindo. E aquilo virava um vício, um círculo vicioso. A gente só pensa em produzir, e a gente se esquece de viver, de sonhar, de amar, de abraçar, de chorar, de escutar, de falar, sim, de ter medo, mas de ter coragem, sabe, de se reconhecer na sua pele, de saber quem é realmente a Joana, quem é a Maria, quem é a Ana, quem é a Priscila, a Patrícia, a Érica, a Márcia, quem somos nós? Sabe, parece que vai ficando distante. É como deixar a criança, o adolescente, o jovem, viver momentos proibidos, sabe? Aquelas famílias que tudo proíbe, fica aquele cerco tão grande, tantas podas, ao invés de sentar com a criança, ao invés de sentar com o jovem, ao invés de sentar com o adolescente, ouvir, achar o equilíbrio naquilo que ele está raciocinando, naquilo que ele vem pensando. E às vezes a gente vai podando tanto, né, essas faixas etárias por religião. E nós encontramos hoje adultos se portando como adolescentes, adolescentes se portando como crianças, às vezes adultos se portando como crianças também. Por quê? Porque muitas vezes pularam a fase,
não se adaptaram à temporada que eles estavam vivendo. Então, isso serve de lição tanto para mim, para você e também para aqueles que nós estamos do lado, com quem a gente está lidando, com quem a gente está criando, que são muitas vezes os nossos filhos, os nossos sobrinhos, as crianças que estão próximas da gente, os jovens, os adolescentes. A gente precisa ouvir mais, a gente precisa entender muito mais. E aí a gente pergunta, será que a gente deseja mesmo ser curada? Jesus certa vez perguntou a mesma coisa a um paralítico. Pode parecer um questionamento estranho, mas o esclarecimento é necessário, pois algumas pessoas não querem ajuda, nem desejam mudar de vida. O primeiro passo é, de fato, ter certeza que você deseja ser curada. Às vezes a cura está tão próximo da gente, só que às vezes a gente não se dá conta que a gente pode pedir para ser curada. Então a gente precisa entender, será que eu desejo? Ou será que eu quero permanecer nessa vida? Aqui no livro ela também menciona que às vezes nós também não estamos dispostos a renunciar tudo aquilo que nós vivemos. E às vezes as pessoas não querem renunciar porque elas querem ser paparicadas por tudo aquilo que elas têm. Eu vou explicar. Por exemplo, falando a respeito do primeiro tópico, de pessoas que precisam ter a certeza que precisam ser curadas. Nós tínhamos aqui no nosso bairro, e temos ainda, o Paulo, ele faleceu há poucos meses. Ele era um usuário de droga, a gente seguia ele e tentava ajudá-lo há muitos anos. O Paulo, ele não desejava mudar. Ele mesmo dizia, vocês são muito bons, vocês são uma família maravilhosa, mas eu não quero mudar. Eu já não consigo mais das vezes que eu já tentei, então eu já me entreguei ao vício. E eu estou esperando a morte chegar. Então, era uma pessoa que nós tentamos internar, nós trazíamos aqui para casa, nós dávamos alimento, fazíamos festas, chamávamos sempre ele. E ele não desejava, ele não queria. Então, aquilo não adiantava. Ele já tinha, assim, já estava entregue. A decisão dele era essa. Então, às vezes a gente não está apto a ser curados. E às vezes a gente não está apto a renunciar. O Paulo não tinha decisão de querer renunciar a tudo aquilo que ele vivia. Uma outra pessoa é a Paula. Ela também mora aqui no nosso bairro. Ela também, tudo bem que ela tem problemas psiquiátricos também, Mas ela fala que ela não quer sair da vida que ela vive. Nós já oferecemos albergues, já oferecemos, o bairro já ofereceu tudo que você possa imaginar. E ela também diz a mesma coisa, que ela não quer. Ou seja, mudar dá trabalho. Mudar exige de mudança de rota, de posição. Então, às vezes tem gente que não está disposto, porque não quer passar por trabalho. Já está tão conformado e confortável dentro dos seus problemas que às vezes não quer mudar. Então, assim, eu te pergunto, você está preparada para ser curada? Você está preparada para renunciar? Você está disposta a renunciar? E um terceiro passo, o terceiro passo é ser curada para prosseguir ao lado do Mestre. Em outra ocasião, Jesus ele perguntou a um cego, o que você vai querer que eu te faça? Mais uma vez, uma pergunta que não parece muito inteligente. Mas um ponto interessante de sublinhar é que os cegos da época desfrutavam de alguns benefícios e isso muda totalmente a nossa perspectiva da história. Ou seja, olha que interessante. Jesus ele pergunta para um cego se ele gostaria, o que ele queria, o que ele desejava.
Jesus igual fala, poxa, mas Jesus foi irônico, né? Já ouvi pregações que falam, Jesus foi irônico. Claro que um cego gostaria de voltar a ver. Mas Jesus pergunta, realmente você deseja renunciar tudo que você tem vivido? Porque ele tinha muitos benefícios. Eles não pagavam impostos, eles recebiam dinheiro sem trabalhar. No entanto, aquele homem, ele tinha decidido que ele não queria mais viver daquele jeito. Ele desejava ser curado, mesmo que tivesse de abrir mão daqueles aparentes privilégios. Assim que recebeu a cura, abandonou a estrada de Jericó, onde costumava ficar, e começou a seguir Jesus. Às vezes nós estamos como cegos. Às vezes a gente está ali e a gente está tão confortável, está tão conformada, já vive reclamando tanto, né? As pessoas já sabem tanto dos nossos problemas e a gente já vive ali conhecida por tudo aquilo, a gente vive pedindo oração para um e para outro, que a gente nem pensa se a gente realmente quer caminhar com Cristo e ser curada por Ele. Então, que você possa refletir, é forte tudo isso. Parece meio estranho eu estar falando, puxa, tem gente que parece que não quer estar curada, mas existe. Existe gente que às vezes a gente oferece a mão, oferece o braço, oferece o corpo inteiro para a pessoa poder mudar. E às vezes a pessoa não quer. Quanta gente e sofre e padece nos seus próprios problemas, porque está ali arraigada a vida que sempre viveu. Então não há como esconder que o período após a cura, ele é intenso, ele é dolorido, ele é difícil, ele é trabalhoso, mas ele também é frutífero. Você já viu uma pessoa que conviveu durante muito tempo com várias limitações e de repente ela foi curada? Conheço algumas pessoas que passaram por um processo de cura do câncer, por exemplo. Com anos de tratamento, quando curadas, o cabelo começa a crescer, o medo da morte vai passando e a pessoa decide viver de uma forma que ela nunca viveu. E tudo isso só é possível porque a cura, ela é contagiosa. Nós temos na nossa igreja a doutora Mariana, uma cardiologista que foi curada de um câncer. Há poucos meses ela fez a 4ª cirurgia. E hoje ela já desenvolveu um projeto, porque ela falou, eu não posso deixar outras mulheres passarem da forma que eu passei, porque ela fala que ela, mesmo ela sendo médica, ela teve tanto desconhecimento do estado que é passar pelo câncer de mama. Então ela desenvolveu no Instagram dela um projeto chamado Enlace. Enlace. Você mulher, siga para você ver. Ele é um projeto que dá apoio a outras mulheres que também passam pelo processo de câncer. Ou seja, ela tanto decidiu ser mudada e foi curada pelo Senhor que ela quis que aquilo fosse também transbordado para outras mulheres. Então, essa cura, ela nos habilita a realizarmos o que a gente nunca foi capaz de fazer. Talvez a doutora Juliana nunca tinha pensado em fazer um projeto Enlace, né? Mas a cura que ela passou possibilitou ela contagiar outras pessoas. Então é apenas trilhando esse caminho que você vai voltar a frutificar. Então a experimentar coisas novas e ajudar outras mulheres a serem curadas também. Esse é o meu papel. Eu tive, como eu falei lá no primeiro áudio, aliás eu fiz um vídeo, que eu tive uma vida como vocês, as minhas dificuldades também, as minhas dores emocionais, que me levaram também a estudar, a me aperfeiçoar também na área. Então, é para isso que eu estou aqui, para poder dizer para as mulheres, não faça assim, não vá por ali. Olha, o caminho é mais simples, vem para cá. Se entrega, você precisa se entregar a Cristo. Você vai ver, Ele age, é real. Né? Então, assim, eu me sinto curada para eu poder transbordar cura na sua vida. Que Deus possa te abençoar, te encher
de um processo onde você possa se entregar, decidir realmente que você deseja ser curada, que você possa renunciar e que você possa prosseguir ao lado do Mestre, a fim de que você possa transbordar cura na vida de outras mulheres também. Deus te abençoe.